Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Rodrigo. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos para uma aula maravilhosa, uma aula surreal, uma aula encantadora de genética. Cara, que bom que tu tá aqui. A gente tá avançando na tal da genética. Na semana passada eu já mandei aquele papo com vocês de ervilha, ervilha amarela, ervilha verde, que proporção fenotípica, genotípica. Cara, hoje a gente vai ver mais alguns casos, né, de genética envolvendo a primeira lei de Mendel. A gente vai ver o que a gente chama hoje de casos especiais, tá? E a aula que se torna, né, o ápice desse bloco de primeira lei é a aula da semana que vem. Então a gente vem construindo, né, devagar, né, despacito, né, devagar, né, despacito, né. Vamos construindo o conhecimento despacito para a semana que vem a gente amassar nas questões, tá, gente? Então, não quero ninguém de bobeira, né? Os fiapinhos do cabelo pra cima. Gente, que fiapinho? Que fiapinho? Cadê? Cadê? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Melhorou? Vê. Ó, a Siri, pô, não achou nenhum erro aqui, né? Foi? Cara, o cabelo não tá ruim não, né? Tá com um buraco aqui, mas fazer o quê, né? Já foi pior, né? Já foi pior. Gente, há um ano atrás eu tava carecão. Eu não sei se o pessoal consegue ver uma imagem no meu celular. Cara, há um ano atrás, olha só como é que tava a careca do professor, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A pessoa fica zoando meu cabelo, cara. Olha só. Há um ano atrás... Será que dá pra ver? Tava assim, ó. Olha aí a careca, como é que tava. Como é que tava a careca? Olha aí, Renan, como é que tava a careca. Olha aí. Tava? Gramado, hein? Trocou gramado, hein? É, olha aí. Agora olha como é que tá, Renan. Olha aqui, olha aqui. Olha como é que era. Olha aqui, olha aqui. Agora... O gramado sintético. Olha aí, 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 olha aí. Aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, peruca? É peruca, né? Ficou ótimo o cabelo, né? Cara, como é que a genética do Ramon Dino, olha aí. Cara, em breve vai chegar essa aula, que vai ser a aula que é o meu lugar de fala, é a aula sobre calvície, né? Já vai falar desse assunto, Renan, já fala aí. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu no meu cabelo. Será que foi grama sintética que a gente botou aí? Será? Vou contar pra vocês, né? Então, o pessoal fica me zoando meu cabelo, e cabelo, pô, é um negócio que me fragiliza, né? Hoje eu fico logo preocupado. Então, vem pro quadro aqui, gente, vem aqui pro quadro. Vamos relembrar algumas coisas sobre a primeira lei de Mendel que a gente já aprendeu. Cara, o gene que era chamado de azão, ele era dominante. O gene chamado de azinho, ele era recessivo. E o que acontecia? Se você pegasse um cara que é azão, ele ia ter a característica do gene dominante. Sei lá, vamos imaginar que o gene azão, igual a gente viu na semana passada, né? O gene azão manda a ervilha ser amarela.
o gene azinho manda a ervilha ser verde, tá bom? Então, amarelo era dominante nas ervilhas e o verde era recessivo. Se uma ervilha ela é azão-azão, ela vai ser amarela, porque o azão manda ser amarela. Agora, se uma ervilha é azinho-azinho, ela vai ser o quê? Verde. Agora, pessoal, se a ervilha for azão-azinho, se ela é azão-azinho, quem é que manda? É o dominante, é o azão. E o azão manda ela ser o quê? Amarela. E aí, olha só o que está acontecendo aqui, gente. Se você pegar o homozigoto dominante, homozigoto é esse cara aqui, ó, os dois são iguais. Dominante é o azão-azão. E o heterozigoto, que os genes são diferentes, cara, eles apresentam exatamente o mesmo fenótipo. Então, se você olhar para cá, tu vai falar assim, é amarelo. Se tu olhar para cá, é amarelo. Então, você não consegue distinguir qual é o genótipo olhando para o fenótipo. Tu não sabe quem é dominante azão-azão e quem é heterozigoto azão-azinho. Tu sabe que os dois são amarelos, porque quem vê cara não vê genótipo, né? Tá, isso é o normal. Só que hoje a gente vai começar a falar de casos da primeira lei de Mendel sem dominância. São casos que não vai ter dominância. Ou seja, não vai ter ninguém mandando em ninguém. E aí o primeiro caso que a gente vai trazer aqui, né, de primeira lei sem dominância é a chamada herança. Olha aqui, ó, é a herança intermediária. E olha o nome, gente, olha o nome. Herança intermediária. Por que que o nome é herança intermediária? Porque vai ter alguém que é intermediário nos extremos, tá? Vai ter alguém que é intermediário, alguém que é intermediário. É intermediário. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma flor chamada de Mirabilis. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês, tá? Que flor é essa? Essa flor chamada de Mirabilis jalapa, ela tem dois genes. Ela tem um gene que a gente vai chamar de vezão. E olha só que parada. Esse gene vezão determina que a flor seja vermelha. E nessa mesma planta tem um outro gene, que não é vezinho, é bezão. Rodrigo, por que que você está botando outra letra? Porque agora não tem dominância. Se tivesse dominância, esse seria vezão, esse seria vezinho. Esse gene bezão, que é alelo do vezinho, mas um não manda no outro, o vezão determina que essa flor ela tem a cor branca. E aí, olha só o que vai rolar aqui, gente. Se a planta for vezão-vezão, qual é a cor dela? Vezão-vezão. Pô, se ela só tem o gene vezão, ela vai ser vermelha. Olha aí que maneiro. Agora, se ela for bezão-bezão, só resta uma opção para ela. É ser branca. Então, o homozigoto aqui é vermelho e o homozigoto aqui é branco. Cara, e esse cara aqui? Ele é o heterozigoto. Olha só aqui, quando a gente estava falando da primeira lei clássica. O homozigoto dominante e o heterozigoto eram iguais. Então, na verdade, eu só tinha dois fenótipos. O cara podia ser amarelo e podia ser verde. Agora, olha aqui. Se o nome da parada é herança intermediário, e aí um extremo é branco, outro extremo é vermelho, gente, me tira uma dúvida. Qual é a cor que é o intermediário entre o branco e o vermelho? Manda aí no chat, que eu quero ver se você é o mago das cores, se você é a menina ou menino Pantone, sabe tudo de cor. O que seria o intermediário entre o vermelho e o branco? O que tu acha? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? A traseira? Rosa? Cara, já lançaram logo, né? Olha aí. Olha aí. Rosa. Roso. É roso. Roso. Cara, é isso mesmo. É rosa. Então a novidade agora é o seguinte. Eu tenho 3 fenótipos. A flor pode ser vermelha, a flor pode ser rosa e a flor pode ser branca. Ou seja, o rosa, gente, ele é o intermediário. Por isso que o nome da parada é
herança intermediário porque o rosa é o intermediário entre as duas cores. Então eu tenho 3 características e aqui eu só tinha 2. Era amarelo ou era verde. E aí eu não sei se você lembra, para uma ervilha ser amarela, a probabilidade era 3/4. E para a ervilha ser verde, a probabilidade era 1/4. A gente viu isso semana passada. Hoje o jogo virou. Porque olha só, se eu pegar essa ervilha aqui e cruzar com essa daqui. Cruzei uma ervilha Vzão, Bzão com outra Vzão, Bzão. Na hora que eu cruzo essas 2 ervilhas, eu estou cruzando uma ervilha rosa com outra rosa. O que vai dar, gente? O que vai dar aqui desses cruzamentos? O que vai dar? Vou colocar aqui, ó, fazer aquele joguinho da velha, que eu sei que vocês adoram, olha aí. Aqui vai dar Vzão, Vzão. Aqui vai dar Vzão, Bzão. Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. E aí alguém pode perguntar assim, cara, qual seria a probabilidade para aparecer uma ervilha vermelha? Cara, a vermelha foi só essa. Então a vermelha, a chance seria 1/4. A rosa foi essa daqui e essa daqui. Então foram 2 em 4, ó. 2 rosas em 4. Então vai ser 2/4. Ai, Rodrigo, eu não gosto de escrever 2/4, eu gosto de botar 1/4. Aliás, meio, né? 1/2. Mas deixa 2/4 que vai dar certo. E a branca, a última é essa aqui. É 1/4. Então você vai notar que agora os valores mudaram, né? A proporção seria 1/2/1. E aqui a proporção era 3/1. Então o jogo já começou a mudar. Por quê? Eu tenho um fenótipo novo, tá? E por que o nome da parada é herança intermediária? Porque o heterozigoto, ele é intermediário entre os homozigotos. Um é branco, outro é vermelho, e no meio desse caminho nós temos o rosa, ou roso, como mandaram aí, né? Caraca, me embolei. O que foi, Anjo? Tu se embolou com o quê? Né? Rosa! Né? A Fabiola já gritou, né? Marcos, rosa, né? Vou ver isso de novo. Então, calma aí. Vou dar um outro exemplo para vocês. Existe um gene nas abóboras. Rodrigo, vai mandar um papo de abóbora? Vou. Tem um gene das abóboras. E esse gene determina que a abóbora seja redondinha. Aquela abóbora redondinha. Tá vendo aqui? E existe um outro gene que, quando está na abóbora, ela é alongada. Então tem um gene que faz a abóbora ser redondinha. Tem outro gene que faz a abóbora ser alongada. Quando você cruza uma abóbora redondinha com outra alongada, o que dá? O que seria o meio termo entre o redondo e o alongado? Sabe o que vai dar? Vai ter uma abóbora que é oval. Cara, o oval é o meio termo entre o redondo e o alongado. Então isso é uma herança intermediária. O heterozigoto, ele é intermediário. Tá legal, gente? Deixa eu olhar aqui mais. Semana passada eu sabia de tudo. Hoje não sabia de nada, né? Rodrigues, quando é que eu sei que era intermediária? O Júlio César da Silva Paula, ele vai dar dicas para você. Ele não vai sair... Imagina o que é. Não, ele vai dar dicas. Ele vai falar que talvez o intermediário tenha características intermediárias, né? Ele vai mostrar isso. E a gente vai fazer questões daqui a pouco para você ver como é que isso cai, né? Mas por que não tem a dominância em nenhum dos alelos? Porque um alelo não é capaz de inibir o outro aqui. Então os dois se expressam simultaneamente e geram um resultado que é intermediário. Essa é a parada. É como se os genes juntos eles colaborassem para gerar um terceiro fenótipo. Tipo, o Vzão gera o vermelho, o Bzão o branco. Mas eles dois juntos geram uma terceira coisa que é intermediária, que é o roso, né? Que é o roso aí, né? Moranga, cara, na verdade, ô Emanuel, eu estava falando de morangas, abóboras morangas. Eu só não quis puxar esse termo porque nem todo mundo sabe, né? O que é moranga, né? Mas eu curto uma abóbora moranga. Aqui no Rio tem alguns lugares que o pessoal pega, corta a tampinha da abóbora moranga e enche ali, né? Com alguma coisa gostosa, cheia de catupiry. Pode ser uma carne seca com catupiry, dentro da abóbora moranga, né? Tem gente que bota um frango catupiry. E quem tá aí, ó, um cascalho, quem tá com grana, mete logo um camarão, né? Olha aí, né? Eu gosto, né? Eu gosto, né? Muito bom.
Carne ou camarão? Depende do dinheiro, né? Então, o feminino é morango. O pessoal é muito engraçado, né, gente? Então, já falamos sobre herança intermediária. E aí, vamos puxar aqui os slides pra gente ver? Já vou deixar você dar print. Aliás, Renan, não troca agora não. Deixa a galera dar um print aqui, ó. Pode dar o print, gente. Beleza. Agora, Renan, por favor, vamos para os slides. Então, o caso de herança intermediária é essa flor aqui, a chamada Mirabilis jalapa, tá? Eu tenho aqui uma flor que deveria ser branca, só que não botaram em branco porque o fundo do slide é branco, senão ninguém ia ver nada. E a outra que é vermelha. Quando a gente cruza essas ervilhas, essas flores, vai dar uma rosa. Olha aí. Então aqui tinha o gene Vzão, Vzão. Aqui era o gene Bzão, Bzão, que era branca. E aí deu rosa aqui. Ah, Bzão, Bzão, Vzão, Vzão, Bzão, Vzão ou Vzão, Bzão. Você escolhe a ordem que tu quiser, né? Se quiser trocar aqui essa ordem, ó, sem problemas, tá? E aqui tá a flor branca, ou é rosa, sei lá, o que você tá vendo aí, né? Mas é a flor Mirabilis jalapa. E o outro caso que a gente tem, pessoal, de sem dominância, é a chamada codominância. E aí muita gente confunde codominância com herança intermediária. E eu sei que isso não vai acontecer aqui. Renan, traz a galera de volta para cá pro quadro. Ó. Segundo caso aqui. Codominância. Codominância, gente, é quando os dois genes se manifestam simultaneamente. No slide, você viu lá a cor do gado. Mas eu vou trazer, né, um outro exemplo para vocês que já caiu no Enem, tá? Um exemplo que já caiu no Enem. Alguém aqui já ouviu falar de uma doença chamada de anemia falciforme? Já ouviram falar disso? Anemia falciforme? Cara, a anemia falciforme é uma doença seríssima que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue da pessoa, ficam alterados. E isso é provocado por um gene que exerce a chamada codominância. E aí deixa eu te contar um negócio. Por que as pessoas têm anemia falciforme? Por que o nome é falciforme? Porque as hemácias dela, que são os glóbulos vermelhos, deveriam ser discos bicôncavos, assim. E na doença, esse disco bicôncavo, como é que ele fica? Ele vira, ó, uma foice. Por isso que é falciforme, porque hemácia vira uma foice. E tudo isso acontece porque tem uma molécula dentro da hemácia que está alterada, que eu já devo ter falado isso com vocês em outras aulas. É a hemoglobina. 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 Tá? Hemoglobina. Cara, o pessoal fica perguntando assim, qual a receita para curar calvície, né? Nossa, o que tá usando no cabelo, né? A pessoa só quer saber disso, né? Vai chegar essa aula, gente. Vou avisar qual é a aula que vou contar meu segredo, né? Então, o que acontece na espécie humana? Existe uma hemoglobina. A hemoglobina a gente abrevia como HB. Hemoglobina é a molécula que fica dentro das hemácias. Existe a chamada hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, tá certo? Essa hemoglobina aqui é a hemoglobina considerada normal. E ela é produzida por um gene, que eu vou chamar de gene azão. Eu vou chamar de gene azão. Ah! E quando o cara tem anemia falciforme, ele tem uma hemoglobina doente. Tadinho, né? É a hemoglobina S. E o que é esse S? Esse S vem de uma palavra inglesa, olha como o Rodrigo é bilíngue. É uma palavra inglesa chamada de cycle, que é foice em inglês. É uma das palavras em inglês para foice. E aí, como foice em inglês começa com S, ele chamou isso aqui de hemoglobina S. E a hemoglobina A é de A de adulto. É a hemoglobina que o adulto tem. Só que, gente, essa hemoglobina S doente, afetada, ela é produzida por um gene chamado de gene S-zão. Então, como é que nós, seres humanos, podemos ser? A gente pode ser azão-azão. Se você é azão-azão, você só tem hemoglobina, você só tem
só tem hemoglobina. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Você só tem hemoglobina A. Ou seja, se você só tem hemoglobina A, as suas hemácias serão normais. Ai, que bom, sou normal. Agora, se você for Szão, o que vai acontecer, gente, se você for Szão? Você só vai ter a hemoglobina S. Calma aí que ficou muito no cantinho, né? Deixa eu puxar para cá. Você só vai ter a hemoglobina S. Tá vendo aqui? E as suas hemácias terão a forma de foice. E você terá a anemia falciforme. Tá vendo aí? Agora, se você for Azão Szão, que é o heterozigoto, o que vai acontecer? Como é um caso de codominância, os dois genes se manifestam ao mesmo tempo. Então esse cara daqui, ele vai ter hemoglobina A mais hemoglobina S. Ele vai ter as duas hemoglobinas. Ele não é um cara normal, mas ele também não tem anemia falciforme, porque as duas hemoglobinas estão presentes. Esse indivíduo aqui, ele é chamado de traço falcêmico. Então, o que é a codominância? É quando os dois genes se manifestam ao mesmo tempo. Em algumas aulas, eu vou falar com vocês sobre a genética do sangue. Então, existe um gene que faz a pessoa ter sangue A. Existe um outro gene que faz a pessoa ter sangue B. Quando esses dois genes estão juntos, os dois genes se manifestam ao mesmo tempo. E a pessoa tem sangue AB, que é a mesma coisa aqui. O A, hemoglobina A. O S, hemoglobina S. E o cara que é Azão Szão, ele tem as duas hemoglobinas. Então, qual é a diferença entre codominância e herança intermediária? Na codominância, os dois genes se manifestam ao mesmo tempo. É como se um não ligasse para o outro. E na herança intermediária, os dois genes juntos criam uma característica que é intermediária. Tudo bem? Deixa eu ver como é que tá esse chat aqui, gente. Deixa eu ver. A Lúcia Helena mandou assim, eu sempre escutei dos médicos que era herança genética. A anemia falciforme é herança genética, né? Não é oxigênio quando elas estão modificadas. Ô Alessandra, essas hemácias que têm forma de foice são piores, porque elas não transportam direito o oxigênio, elas não passam direito, né? Elas não passam direito nos capilares, são aqueles vasos sanguíneos fininhos. Então é bem ruim, né? Não é legal não, né? Parece uma lua, é isso mesmo, Alessandra, parece uma lua, né? E o traço falciforme? É, na verdade, Sara, traço falcêmico ou traço falciforme, tá? E qual seria a consequência dessa doença? Cara, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando a hemácia tá desse jeito, ela passa de boa pelos capilares, pelos vasos sanguíneos. Agora, quando ela é uma foice, ela vai entupindo. E aí imagina que essas hemácias entopem artérias que levam sangue pro teu cérebro. Ih, deu ruim. Pro coração. Ih, deu ruim. Então, gente, quando a pessoa tem anemia falciforme, a vida dela é seriamente abalada, porque a expectativa de vida dela tende a diminuir, porque ela está com um problema de obstrução. E, normalmente, a anemia falciforme, ela acaba afetando pessoas de uma determinada etnia. Já ouviram falar disso? Qual é a etnia que é mais afetada pela anemia falciforme? Escreve aí no chat, que eu vou beber uma água, quero ver se você sabe qual é a etnia que é mais afetada. Cadê? Romênia. Gente, deixa eu dar um segredo para vocês. A etnia que é mais afetada pela anemia falciforme são indivíduos que têm origem africana. Por quê? Isso aqui já caiu no Enem, tá? Na África, tem uma alta incidência de uma doença chamada malária.
E a malária, ela é transmitida por um mosquito e dentro desse mosquito tem um protozoário. Que quando o mosquito pica a gente, ai, ele me mordeu. Ele coloca esse protozoário dentro do nosso sangue. E esse protozoário, ele se reproduz dentro das hemácias. Só que esse protozoário, ele vai te arrebentar na malária, só que ele só se reproduz nas hemácias normais. Então, se você mora na África, num lugar que tem muita malária, e a sua hemácia é assim, você vai pegar malária, tá? E o protozoário da malária vai se reproduzir aqui. Então, ter hemácias saudáveis na África é ruim. Então, o que acontece com essas pessoas aqui, ó? Tendem a morrer, porque pegam malária. Só que o protozoário da malária, gente, ele não se reproduz aqui. Ele morre aqui dentro. Então, se você tem anemia falciforme e é mordido pelo mosquito transmissor da malária e pega a malária, cara, a malária não segue em você. Você fica curado sozinho, porque o protozoário morre aqui dentro. É como se essa hemácia exterminasse ele. Só que aí tu vai falar assim, Rodrigo, então deixa eu ver se você tá falando certo. O cara então tem duas escolhas. Ter hemácias normais e pegar malária, ou não pegar malária, mas ter anemia falciforme. É ruim para os dois lados. O que é bom, gente, é esse do meio aqui. Então você vai ver que na África, a incidência desse genótipo aqui é mais alto. E aí, na África, a frequência do alelo S é mais alta, porque o alelo S, todo mundo que vier da África em lugares endêmicos de malária, se o cara tiver esse gene S, ele está protegido, ele está blindado da malária. E aí o que aconteceu? Quando a África foi invadida e foi saqueada pelos europeus, onde habitantes da África foram capturados como escravos e trazidos para o Brasil, por exemplo, alguns foram levados para a América Central, outros foram levados para os Estados Unidos, quando aconteceu o tráfico de escravos. Eu trouxe escravos, eu não, os escravocratas trouxeram escravos da África, que eram lugares que tinham muita malária, para o Brasil. Por exemplo, veio para o Rio, São Paulo, que não são lugares de malária. Só que esse povo, ele trouxe esse gene. Então a incidência desse gene é muito alto. Então dentro das pessoas, que vieram da África, das pessoas da etnia negra, cara, a frequência desse alelo S é muito alta. Então hoje, se você encontrar, alguma pessoa com anemia falciforme, provavelmente ela é descendente de alguém que veio da África, E provavelmente, tem essa história da escravidão, essa terrível história da escravidão atrelada a isso aqui, tá? Porque o que acontece muitas das vezes é o seguinte, eu sou isso aqui, sou traço falcêmico, eu não tenho a doença na forma grave, mas eu caso com uma mulher que também é assim. E o que pode acontecer? Esse gene meu S pode juntar com esse outro gene S aqui, e o meu filho ter os dois S, e meu filho ser um portador da anemia falciforme. Então, gente, associem sempre isso, tá? Pessoas de origem, de descendência africana, de ascendência africana, elas tendem a ter mais anemia falciforme porque lá na África o gene da anemia falciforme protegia da malária. Olha que coisa aí, Olha aí, ó. Ótimo, Alguns povos, daqueles países, que foram fornecedores de escravos, Principalmente ali, Então você vai ver que tem vários casos, Cara, muito bizarro, Muito bizarro, Então a escravidão, além de gerar todas as sequelas, sociais, que repercutem até hoje, cara, trouxe sequelas biológicas, trouxe esse gene para cá, Que é um gene que prejudica muitas pessoas, Agora, deixa eu liberar aí para tu dar o print. Deixa eu liberar, Vamos voltar aqui. Lança o slide aí, Renan. Cara, outro exemplo de codominância. Cor do gado bovino. Não sei. Tu gosta de comer uma picanha? Tu gosta de comer fraldinha? Tu gosta de comer contrafilé? Deixa eu te contar um negócio. Cara, no Brasil, nós criamos 3 tipos de boi. O boi mais comum do Brasil
é uma raça chamada de Nelore. É um boi que você consegue reconhecer de longe no pasto. É o boi que tem uma gordura aqui. E essa gordura é deliciosa. É o chamado cupim. É o boi típico do Brasil, o Nelore, né? Que tem aquela gordurinha aqui que é o cupim. O pessoal faz na brasa, né? Maravilhoso, né? Foi lindo, foi ótimo, né? Esse cupim aí. Esse gado, ele tem origem indiana. Sabe aquele papo que os bois são sagrados na Índia? Trouxeram para o Brasil e o bicho se reproduziu, né? Então o Nelore é a carne mais comum, a carne mais barata, né, de boi que se vende. Só que depois de um tempo trouxeram uma outra raça de boi para cá, que são bois que vieram da Inglaterra. É uma raça chamada de Angus. E essa carne já é diferente. É uma carne que tem mais gordura no meio das fibras. E isso deixa essa carne mais macia. Então, se você come uma carne normal de Nelore, que é o mais comum que você encontra nos supermercados, é uma carne que tem menos gordura e acaba sendo uma carne mais dura. Já essa raça Angus, que é uma raça britânica que veio lá da Inglaterra, ela tem mais gordura e ela é mais macia. E esse boi lá da Inglaterra, o Angus, ele acaba tendo dois tipos básicos, que é o Red Angus, Red do inglês vermelho, e tem o Black Angus, que é o Angus de pele, né, de pelos pretos. Você já deve ter visto isso em algum supermercado, né? Carne especial de Black Angus. Cara, se a carne é de boi black ou é de boi red, não muda nada, porque isso é a cor da pelagem. A carne que está lá dentro é a mesma coisa. O que muda é a cor do gado. Então existe um gene que faz o pelo dessa raça, né, Angus, ser avermelhado, ser mais vermelho. E tem um outro gene que faz esse boi ter o pelo preto. Só que, gente, se você cruzar um boi preto com esse boi de pelagem mais vermelha, o filhote ele vai ter os dois tipos de pelo. Você vai ver pelo preto no couro dele, mas vai ter pelo vermelho. Por quê? Porque são os dois genes simultaneamente. E esses dois genes simultaneamente estão se expressando o tempo todo, tá? Então, se você pegar essas raças que eu usei, aqui são outras, né? Mas se você pegar essas raças que eu usei, cara, você vai ter um intermediário, que é o chamado boi ruão, né? O ruão, ele é entre o preto e o vermelho, tá? Cara, que parada, né? E, gente, último caso pra gente apresentar aqui, né? Nem sabia que existia boi vermelho. Cara, não é um boi vermelho, né? É um boi com uma pelagem mais avermelhada, né? Nunca levei carreira de boi, né? Olha aí, né? Calma aí, o Ângelo mandou, professor, e o energético que é feito do sêmen do boi? Gente, eu achava que a gente tirava leite da vaca. Esse negócio aí é outra história, né? Ângelo, meu Deus, que troço absurdo é esse, né? Nossa, que parada é essa, gente? Né? Não dá não, né? Boi ruivo, né? Boi ruivo, é. Cara, vamos lá. Existe um outro comportamento gênico, que são chamados genes letais. E isso apareceu em camundongos. E aí, olha só, eu tenho camundongos que são amarelos. Esses camundongos amarelos, quando são cruzados, eles podem dar filhotes amarelos e filhotes selvagens. Só que aqui quebra aquela regra que a gente aprendeu na primeira lei de Mendel. Lembra que a proporção era sempre 3 para 1? Aqui o negócio muda, porque a proporção encontrada foi 2 para 1. E o que estava acontecendo, né? Eu peguei 2 camundongos que eram amarelos e o gene azão fazia ele ser amarelo. Então eu peguei esse camundongo que era azão-azinho, cruzei com esse outro camundongo que era azão-azinho, e o que vai ter de descendente, pessoal? Vai ter descendente azinho-azinho, que é o selvagem, que é a característica recessiva. Vai ter camundongo azão alguma coisa e azão alguma coisa. E na verdade, o que está rolando, gente? Todo camundongo que for azão-azão vai morrer. É o chamado gene letal. O azão sozinho não mata, mas quando ele aparece 2 vezes, o camundongo vai de arrasta para cima, gente. Ele morre, né? Então, olha só o que está acontecendo. Era para ter descendente azão-azão,
um azão-azinho, outro azão-azinho e um azinho-azinho. Só que esse azão-azão, ele vai morrer. Meu Deus. E aqui tá o que acontece. Os camundongos são heterozigotos, são amarelos. Aqui ele não usou A, ele usou K, mas tudo bem. O filhote que é casão, morre. Porque o gene K, né, o gene da cor do camundongo, em homozigose, ele é letal. Então ele vai morrer. E aí os que são heterozigotos vão ser amarelos. E o que é recessivo, né, azinho ou casinho, ele é o selvagem ou agute. Ele tem essa coloração aqui. Só que, gente, qual seria então a probabilidade de ter um camundongo amarelo? Foram 2 em 4? Não, porque esse cara aqui morreu, eu não conto ele. Então, na verdade, foram 2 em 3 casos. Então, é 2/3 a chance de ter um camundongo amarelo. E a chance de ter um camundongo agute, que é o selvagem, esse marronzinho aqui, seria 1 no total de quantos? De 3. Porque aquele quarto lá, eu não conto porque ele morreu. Então, isso quebrou aquelas regras que o pessoal pensava do Mendel. Porque sempre era sobre 4. Aqui, cara, como um dos camundongos morre, não é sobre 4, é sobre 3. E aí a proporção ficou o quê? 2 camundongos amarelos para um camundongo, né, agute, que é o selvagem, né, que é o marrom. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá, né? Morto, não chega a ser, né? Ótimo, muito bom. É isso aí, tá? E agora, o pessoal quis ver o slide aqui, botei. E agora, gente, chegou na hora mais esperada, né, do momento, né? É a hora de fazer questões. Vou deixar você lendo essa questão enquanto eu apago o quadro para resolver. Fica lendo aí. Vai lendo, que eu vou apagar aqui o quadro. E aí, leram? Tô cansado. Amigo, quem não está cansado, né? Vamos lá. Olha aí. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com cor na pelagem amarela. Entretanto, em homozigose é letal. Ou seja, se tu é um camundongo azão, arrasta para cima, vai morrer. Ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considere o heredograma. Cara, eu acho que é a primeira vez que a gente puxa isso. Semana que vem a gente vai falar muito disso, vai fazer vários casos. Mas o que significa esses símbolos, né? O quadrado é sempre o macho. E ele até bota aqui, ó, quadrado, animal macho, tá vendo? E a bola é a fêmea. Então, se não sabe, ele explica. E quando tu pinta, ele quer dizer que é o animal de pelagem preta aqui. E quando não pinta, é amarelo. É só seguir isso aqui. E o que significa esse traço aqui, ó? Um macho amarelo, é amarelo? Cruza com uma fêmea preta. Esse traço aqui quer dizer que eles cruzaram. E aqui quer dizer que eles tiveram filhos, filhotes, que no caso foram 3 filhotes. Então o indivíduo 1 teve um cruzamento com o indivíduo 2 e eu tive 3 filhotes, o 5, 6 e o 7. Já o indivíduo 3 e 4 cruzaram entre si e eu tive 8, 9 e 10. Só que o 7 com o 8 cruzou e teve o 11, tá? Então, gente, isso aqui é o básico do chamado heredograma ou árvores genealógicas. Isso aqui é uma família que está sendo cruzada, tá? Então, gente, vamos representar isso aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui. Não, Renan, deixa lá para eu ver, senão eu não vou conseguir. Deixa eu só copiar primeiro aqui para cá. Então o energético vem do sêmen do boi. Eu não sabia dessa, né?
Não sabia dessa. Que parada assustadora, gente. E eu não vou tomar mais esse negócio de energético, não. Isso tem o quê? No Red Bull, Monster? Tem algum que não tem? Que aí eu já me livro logo desse negócio. Beleza. Então vamos lá. Não sei se tu lembra. Quem era bolinha preta? Quem era bolinha preta era preto. E quem não era, era amarelo. Então vamos tentar determinar os genes aqui. Cara, se a galera que é preto, ele falou que o preto era recessivo. Então todo mundo que é preto é azinho azinho. E quem é amarelo é azão alguma coisa. Então, gente, todo mundo que tiver pintadinho de preto, eu já sei que é preto. É azinho azinho. Então eu já posso botar aqui, ó. Azinho azinho, azinho azinho, azinho azinho, azinho azinho. Tudo bem? Agora, escuta só. Aqui eu tenho um indivíduo que é amarelo. Então, se ele é amarelo, ele tem um gene azão. Só que toma cuidado. Ele não teve um filhote que é azinho azinho? Cara, um azinho veio daqui. É sempre assim, né? Um azinho veio da mãe, nesse caso, outro azinho veio do pai. Então, eu acabei de achar o papai dele aqui, né? Ele é azão azinho. Poxa, que maneiro. E tá vendo esse 8 aqui? Cara, o 8, ele é um indivíduo que é amarelo. Então, ele tem um gene azão. E o mais maneiro é que o gene azão daqui foi passado para cá. Então, o gene azão veio do 3. Só que o 4, ele é azinho azinho. Então, ele só pode dar o azinho para cá. E a questão toda é o seguinte. Tá vendo esse monte de indivíduos aqui? 5, 6, 7? Eles são amarelos. Então eles têm o azão. E esse azão com certeza veio do 1. Tá legal? O 2, que é azinho azinho, mandou o azinho para todo mundo aqui, ó. Mandou o azinho para todo mundo aqui. Então eu já achei o 7, eu já achei o 8. Mas a gente não viu lá na questão o que ele pede, né? Qual a informação que ele solicita. Então vamos voltar aqui na questão para ver o que ele solicita. Vamos lá. A gente já achou o que precisava achar. E aí ele pergunta, né? Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada, do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, ou seja, 7 e 8, que a gente já achou, é azão azinho no 7, é azão azinho no outro. Mas ele quer a próxima ninhada. E olha só o que ele está mandando aqui, né? Qual é, ele manda assim, ó, qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, representado pelas figuras 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11. Então, vamos lá. Gente, vamos lá, vamos ver aqui. Se eu já achei que é azão azinho e azão azinho, é esse o cruzamento que tem que fazer. Eu vou fazer esse cruzamento aqui. Porque eu já achei o 8 e já achei o 7. E vou fazer o jogo da velha. Olha aqui, ó. Tô fazendo. Azão, azinho, azão, azinho. E vou cruzar. Aí aqui deu azão, azão. Aqui deu azão, azinho. Aqui deu azão, azinho. E aqui deu azinho, azinho. Ele não quer um filhote de pelagem amarela? Então, qual seria a probabilidade do filhote ter pelagem amarela? Aí muita gente desavisada vai falar assim, ah, esse aqui é amarelo, porque o amarelo é dominante, esse aqui também é, esse aqui também é. E aí a pessoa fala assim, cara, amarelo são 3 casos em 4. São 3 em 4. Só que se você fizer isso, olha aqui, ó. Errou, né? Não pode fazer isso. Por quê? Lá no começo do texto, ele falou que quando é homozigose do azão-azão, morre. Então esse cara aqui eu não posso contar. Ah, não pode não? Não. Então qual seria a probabilidade de ter pelagem amarela? Amarela são 2, em quantos casos? Em 3. Seria 2/3. Só que ele ainda faz uma outra ressalva. Ele quer que seja fêmea. Gente, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? 50%. Então eu quero que tenha pelagem amarela e seja fêmea. Quando você coloca o E, você multiplica. Então seria 2/3 para ser amarelo e meio para ser fêmea. E aí o que a gente pode fazer? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 daqui. E aí a resposta vai dar o quê, gente? 1/3. Vamos ver lá as opções? Vamos ver? Renan, traz de volta aqui, né? Traz de volta, né? Será que é 1/3? Será que é 1/3? Ih, olha aí, era 1/3. Era 33%. Então essa questão ela tinha uma maldade, né? Você não podia contar o camundongo que era azão-azão. Porque aqui, ó,
no início do texto, ele fala que é letal. Então, o 7 é azão-azinho. O 8 é azão-azinho. E aí ele poderia ter 4 tipos de filhotes. O azão-azão, que morre. Aí teria um azão-azinho, outro azão-azinho, que são amarelos, esse eu tenho que contar. E tem um terceiro que eu não quero. Então a chance de ser amarelo seria 2/3. 2 em 3. Só que como eu quero que seja fêmea, eu tenho que multiplicar por 2. Aí 2/3 vezes meio vai dar 1/3, que é a letra B. Tudo bem, gente? Cara, que maravilha, né? Então, chegamos, né? Mais um final de uma noite de quarta-feira, né? Parece que hoje o Flamengo joga de novo, né? Estou aí para secar mais uma vez. Então, gente, um beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.